tema de hoje é Caniço Ferido e Pavio que Fumega. Este trabalho explora os ensinamentos de Richard Sibbes em seu clássico Caniço Ferido e Pavio que Fumega, uma obra que reflete a profundidade da graça de Deus e a misericórdia divina para com os fracos e aflitos. A Bíblia é o fundamento último do pensamento de Sibbes e sua exposição está profundamente alinhada ao solo Escritura, mostrando que Deus age em nós antes de esperarmos algo de nós mesmos. A obra de Sibbes, enraizada no Evangelho, foi uma fonte de conforto para grandes pregadores reformados como Martyn Lloyd-Jones, que frequentemente se voltava a ele para renovar suas forças. Eu convido você a renovar suas forças através desse ensino. Quem foi Richard Sibbes? Richard Sibbes, 1577 a 1635, foi um teólogo puritano inglês conhecido por sua profundidade pastoral e teológica. Ele era mestre no Emmanuel College, Cambridge, e pregador do Grey em Londres. Seu foco principal era o consolo dos crentes aflitos e o estímulo à confiança na graça de Deus. Sibbes é lembrado como o doutor do coração ferido, por sua habilidade de tratar das almas machucadas. Precisamos muito disso hoje. Impacto histórico. A obra de Sibbes influenciou profundamente teólogos como John Cotton, Thomas Goodwin e especialmente Martyn Lloyd-Jones, que lia Sibbes para renovar seu vigor espiritual. Ensinamentos centrais de Caniço Ferido e Pavio que Fumega. O livro é uma exposição de Mateus 12:20, onde Jesus é descrito como aquele que não quebrará o caniço ferido, nem esmagará o pavio que fumega. Sibbes usa essa passagem para explorar como Deus lida com os fracos, os pecadores arrependidos e os espiritualmente mortos. Deus não rejeita os fracos, Mateus 12:20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. O caniço ferido representa aqueles que, quebrados pelo pecado e pelas tribulações da vida. O pavio fumegante simboliza a fé vacilante, que, embora fraca, ainda está viva. Deus, em sua misericórdia, restaura os quebrantados ao invés de destruí-los. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A paciência de Cristo, em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. 2 Pedro foi escrita para crente. Quando ele diz não querendo que ninguém pereça, ele não quer que nenhum crente se perca. Sibbes enfatiza a paciência de Cristo com os crentes que falham continuadamente, mostrando que ele os guia com ternura. A graça para com os aflitos. Isaías 42:3, citado em Mateus 12:20, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante. Cristo tem compaixão por aqueles que reconhecem suas fraquezas. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A perseverança dos santos. Apesar de frágeis, os verdadeiros crentes perseverarão, porque sua força vem de Deus. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Papel da igreja. A igreja deve refletir a paciência de Cristo, ajudando os fracos a crescer na fé. 1 Tessalonicenses 5:14, aconselhai os desordeiros, consolai os desanimados, amparai os fracos, sede pacientes para com todos. Martyn Lloyd-Jones frequentemente recorria a Sibbes para recuperar forças em tempos de luta espiritual. Caniço Ferido e Pavio que Fumega é uma obra que consola não apenas o leitor, mas também o pregador, lembrando-nos que Deus é quem sustenta a fé. Owen elogiou a habilidade de Sibbes de aplicar a teologia ao coração. Sibbes transforma as grandes doutrinas da fé em consolo prático para com os aflitos. Spurgeon descreveu Sibbes como um bálsamo para o coração aflito. Ler Sibbes é ouvir a voz de Cristo chamando suavemente os cansados e sobrecarregados. Exemplos incompatíveis com humildade cristã: orgulho natural. Aquele que se vangloria de suas conquistas ou de sua força natural. Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Orgulho espiritual, aqueles que se julgam superiores por causa de suas obras ou conhecimento. Lucas 18:11-14, a parábola do fariseu e do publicano destaca que Deus rejeita o orgulho espiritual. Dependência de recursos humanos, confiar em advogados, riquezas ou influência humana ao invés de Deus. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Perguntas: como a obra de Sibbes ajuda a compreender o caráter de Cristo em Mateus 12:20? Sibbes mostra que Cristo é compassivo com os fracos e vacilantes, restaurando-os em vez de rejeitá-los. Mateus 12:20 reflete a paciência e graça de Deus. Como disse Sibbes, Cristo nunca
nunca destruirá a fé verdadeira, mesmo que seja pequena como uma faísca em meio às cinzas. Por que Caniço Ferido e Pavio que Fumega foi tão importante para Lloyd Jones e outros pregadores? A obra de Cibes enfatiza a graça de Deus, renovando a confiança dos pregadores no poder do Evangelho, especialmente em tempos de fraqueza. Lloyd Jones afirmou: Cibes é um bálsamo para a alma do pregador, lembrando-nos de que Deus nunca abandona os seus. Como evitar o orgulho espiritual e natural na vida cristã? Reconhecendo que toda força vem de Deus, João 15:5. Confessando pecados regularmente, 1 João 1:9. Refletindo o caráter de Cristo que se humilhou, Filipenses 2:3-5. R.C. Sproul comentou: a humildade não é pensarmos menos de nós mesmos, mas reconhecermos que tudo que somos vem de Deus. Conclusão: Caniço Ferido e Pavio que Fumega é um lembrete poderoso da graça de Deus para com os fracos e aflitos. A obra de Cibes reflete o coração de Cristo e convida os crentes a dependerem exclusivamente dele. Ele permanece um recurso valioso para pregadores e cristãos que buscam consolo e força na graça de Deus. Sob a perspectiva reformada, Cibes nos ensina que a verdadeira humildade é reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer. Você entende a importância de lermos nossos predecessores, principalmente o que aconteceu no século XV ao século XX? Muitos têm uma vida cristã ignorando esses homens que fizeram tanto para o Evangelho. É óbvio que a Bíblia é a nossa resposta final, mas muitos se debruçaram sobre ela de uma forma tão intensa, orando 6 horas por dia, estudando 13 a 17 horas por dia, e foi isso o legado desses homens que viveram no século XV ao século XX, muito principalmente os puritanos, Martin Lloyd Jones, George Whitefield. Esses homens fizeram tanto para o Evangelho, pregaram de forma tão intensa, que vale a pena você conhecê-los. Vejo vocês no próximo vídeo.